Então estamos aqui hoje com a Cláudia! Olá! Cláudia é uma querida. A Cláudia, olha só, a Cláudia, ela foi professora na faculdade onde eu estudava. Eu não tive a honra dela ser a minha professora, mas ela era professora lá e a gente trocava ideia de vez em quando lá. E hoje a Cláudia, ela participa de uma consultoria comigo e ela tá nessa transição, assim, de fazer algo novo, de criar, de empreender, né? Exatamente. Então é algo novo para ela e é muito legal. E na nossa consultoria que a gente teve, foi muito massa. Ela me trouxe algumas coisas muito interessantes, coisas pertinentes que grande parte dos empreendedores eles enfrentam. E por essa razão, eu convidei a Cláudia para uma conversa hoje e ela topou. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela tua generosidade, pelo teu tempo. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, de coração, verdade. Eu quero te fazer uma pergunta. Da nossa Vamos lá. última conversa, foi semana passada, né? Foi na quinta-feira, no feriado, lembra? Quinta-feira. Feriado, do a gente não para. Exatamente. Nossa, só isso, só o fato de tu fazer uma consultoria numa quinta-feira de feriado, fala muito a teu respeito. Eu te reconheço por isso. Obrigada. E eu quero te perguntar, de quinta-feira, hoje é quarta. Hoje é quarta, Então, próxima um semana. pouquinho menos de uma semana. De lá pra cá, o que tu sacou e o que mudou? Na verdade, assim, como a gente conversou lá na quinta, eu tava um pouco muito perdida, né, em tanta informação e um caminho totalmente novo pra mim. E eu tava meio naquela, será que eu tô indo no caminho certo? De repente eu acho que eu vou mudar de rumo, vou buscar mais ajuda. E na verdade eu saí daquela nossa conversa muito mais empoderada e muito mais autoconfiante. Com a certeza, sim, de que tem muita coisa que eu preciso aprender, que eu preciso fazer, que eu preciso transformar para poder realmente ter o resultado que eu espero no meu negócio. Mas que sim, que eu posso e que eu tô no caminho certo. E que talvez se tu não tirasse a escama do meu olho naquele momento, eu não tivesse conseguido ter essa clareza, né? Então, isso foi muito legal. Foi interessante porque durante a nossa conversa, tu começou desesperada, tipo, Aham. tô fazendo tudo errado, ai, eu tô com vergonha, ai, olha só, acho que tá tudo errado aqui. Ó, aí eu comecei a olhar as métricas, os números, ai, não sei o que lá, tu tava nessa... Sim, eu achando que é horrível. Isso, horrível. E quando eu olhei pras métricas e pros números, era incrível as tuas métricas e os teus números. Então eu me surpreendi até, porque pelo estado que tu tava, eu achei pronto, né? Não foi negativo e tal, então vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ver onde que ela errou. E na verdade, tu tá super no caminho, né? Então, e aí eu te pergunto assim, aquela situação que tu tava ali, aquele sentimento de, eu fiz errado, é normal tu se sentir assim? Sim, muito. O meu grau de exigência comigo e com tudo que eu faço, ele é muito alto, é sempre absurdo. Eu sempre digo, né, ninguém que, assim, nenhum chefe, nenhum professor, ninguém na minha vida que me acompanhou conseguiu ter mais dureza comigo do que eu mesma. Sim. Pela exigência que eu tenho com o meu resultado, de dar tudo certo, de ser correto, de ser perfeito. Tá? E aí até aquilo que a gente conversou, né, o quanto eu acabo fazendo um caminho sempre muito mais longo. Olivia. Um caminho muito mais longo para poder chegar num lugar, porque eu quero acertar em todos os pontos, né? Então isso traz um grau de sofrimento muito grande, de exigência muito grande, e isso é uma constante na minha vida, né? Então, até que as coisas deem certo em tudo de novo que eu faço, é essa questão aí de, meu Deus, né? Tá tudo errado! Tô fazendo tudo errado! Ok, aí eu te pergunto assim, aí tu comprou então um curso pra entender um pouco mais sobre empreender e aí eu venho te apoiando nisso. Só que tu sentou aqui antes e começou a falar, daí eu comprei esse curso pra isso, eu comprei aquele outro pra lá, parará. Aí tu fez as contas rápidas, quanto que tu gastou em cursos? Ai, olha, certamente deu mais de 100 mil, com certeza.
Mais de 100 mil mais de reais 100 mil. em cursos. Em cursos e Agora, dos imersões. últimos tempos. Relacionados ao empreendedorismo. Relacionados ao empreendedorismo, sem colocar no papel toda a minha formação na nutrição. Ah, sim. Tudo que, Lógico. na verdade, esse caminho novo ele começou em maio do ano passado. Quando eu comprei o curso de lançamento, tá? Então, na verdade, que eu olhava e disse, nossa, isso aí não dá certo, isso deve ser... E até que eu te vi lá dando o teu depoimento, contando... ainda não tinha os resultados que tem hoje, né? Era Sim. mais o começo, assim, eu disse, não, mas eu conheço essa moça, esse negócio tá certo. Aí eu disse, ela é lá da faculdade e tal, né, Giza? Tá, aí eu acreditei, fui lá, né, foi toda aquela história que tu acompanhou e tal, comprei o curso. E aí, já lá no primeiro módulo, eu identifiquei que eu sou o perfil estudador, né? Então, eu tinha que fazer todo um caminho para poder dominar, achando que isso fosse possível, né? Todas as etapas. E aí, nisso, eu acabei comprando curso de tráfego, curso de copy, curso de marketing de diferenciação, de criatividade. De várias imersões. Várias imersões. Estou indo para uma amanhã de noite. Olha só! Uma imersão de copy, tráfego. Aí, imersão de estratégia de negócios também, assim, para aprender a fazer esteira de produto, funil de venda e tal. Vários cursos. Aí empilha cursos. Empilha cursos, comunidades, né? Tudo que é comunidade que tem de... Tu tá lá. Eu tô lá. Todas. Ó, não tem nada de errado, tá? Em comprar cursos, estar em comunidades, participar, investir. Nada de errado. Muito pelo contrário, a gente tem que investir na gente, no negócio da gente. Sim. E isso eu sou super a favor e eu também invisto alto nisso. Eu nem vou falar os números aqui, mas é alto. Sim. Eu invisto pesado. Mas o que acontece? E talvez, provavelmente, isso acontece com a maioria dos aspirantes a empreendedores e empreendedores também. No teu caso, já é uma empreendedora, porque tu já começou a rodar. Já botou o pé na água. Então, tu não é mais um aspirante, já é uma empreendedora. Compra coisas, compra, porque acha que nunca tá pronto. Não, mas eu não sei ainda isso aqui. Ou, antes, eu preciso terminar de fazer todo o curso pra depois fazer, mas quando termina o curso não vai estar bom ainda, então eu tenho que fazer de novo, e ele não é suficiente. E foi bem esse caminho que eu vivi, tá? Porque quando eu comecei a fazer esse primeiro curso de lançamento, eu fui descobrindo coisas que dentro da minha área de nutrição nem sabia que existiam. Então, tem que criar lista. Bom, então eu tenho que fazer um curso para captar lead. Tem que agora fazer anúncio. Tem que fazer um curso de tráfego. E assim foi acontecendo. E bem essa sensação, né, Giza, que nunca estava pronta. E o meu marido, que é muito de fazer e acontecer, e ele vai e faz e tem resultado, assim, mas e quando que começa? Não, eu tenho que fazer mais esse curso, aquele... E aí um dia, isso até não comentei contigo nem na nossa conversa aquele dia. Tu tava no encontro do Platinum. E aí, eu não me lembro exatamente quem que tu entrevistou, assim, no Stories, né? Se tu pudesse dar uma dica agora pra quem tá começando, tu perguntou pra alguém que tava lá. Vai fazendo, vai, cada etapa tu vai e faz, cada etapa. E eu disse, cara, é tudo que eu não tô fazendo. Leandro Aguiari! Exato, ele mesmo. Grande Aguiari! E aí eu disse assim, poxa vida, né? É exatamente o contrário do que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo, sim. Eu tô fazendo uma formação que daqui a pouco eu vou estar mestre em copy, mestre em tráfego, mas eu não fiz o meu lançamento. Mas eu não vou ter feito, não vou ter virado uma empreendedora. Exatamente. Porque tu vai estar muito ocupada em fazer cursos. Exatamente. Então, assim, como eu te falo, o curso, as imersões, é essencial esse investimento muito, muito importante. Mas tu tem que pegar um curso, dar o passo com aquele curso e depois ir para outro e se aperfeiçando mais. E fazendo, porque se Giza? tu for esperar, Cláudia, tu ficar pronta, sabe quando tu vai estar pronta? Quando tu morrer. Só que aí tu vai estar morta, entende? Eu sempre digo, né? Quando a gente evolui, a gente morre. Essa que eu penso. Então, por que eu penso assim? Por que eu vivo isso? Porque eu acho que a evolução não para nunca.
Eu nunca vou estar pronta, nem tu. Com Então, certeza. tu vai ter que estar sempre, Cláudia, dando o próximo passo. Só que tu tem que aprender, aprende um pouquinho, faz. Faz, aprende mais um pouquinho, faz. E aquilo que o Aguiari falou, e o Pedro Sobral também falou aquele dia, mais ou menos, sobre isso. Mas o que o Aguiari disse é exatamente... E quando ele falou, eu falei, Aguiari, é exatamente o que eu faço também. Que é quando eu comecei com esse curso, que é o mesmo que tu tá fazendo, eu olhava o módulo, aplicava. Olhava outro módulo, aplicava. Eu não olhei todo ele para depois aplicar. Claro, isso é um perfil comportamental, tá? Mas eu tô te falando isso porque logo no começo eu tive excelentes resultados agindo dessa forma. Não tô te dizendo que outra forma de agir não seja a forma correta. Não existe certo nem errado. Mas talvez se eu não tivesse começado a fazer isso, eu ia estar até agora estudando sem ter começado a executar. É o que a grande maioria dos empreendedores fazem. A grande maioria dos empreendedores acham que não estão prontos, então eles não dão o próximo passo. Por que isso acontece? Porque as pessoas, elas tendem a se comparar com os outros. Isso é um erro, olha, gravíssimo. Por quê? Porque o outro, ele tem a história dele. Lembra que eu te falei? A gente faz aprende um pouquinho, faz um pouquinho, aprende um pouquinho. É que nem assim. Tu é doutor em nutrição, né? Não, mestre. Tu é mestre em nutrição. Aí eu estudei um pouco de nutrição. Não tem como eu querer me comparar contigo. É impossível. Pelos teus anos de experiência, por tudo que tu fez, pela tua clínica, por tudo que tu estudou. Impossível. Se eu me comparar contigo, eu vou estar sempre perdendo. Então, se eu me comparar contigo, como é que eu vou estar me sentindo? Frustrada. Não faz sentido. Só que, infelizmente, é isso que as pessoas fazem. Elas tendem a se comparar com os outros. Então, no empreendedorismo, tá, mas é que o outro tá mais preparado, o outro já ele sabe tudo sobre... eu vou me comparar com o Pedro Sobral, por exemplo. Por mais jovem que o Pedro Sobral seja... Ele tá debruçado nisso há anos. Ele vive isso, vive, entende? Não tem como. Se eu me comparar com ele, como eu vou estar de novo? Frustrada. Sim. Entende? Então eu tenho que me comparar comigo mesma. Como é que eu tô hoje? Eu dei algum passo para estar melhor que na semana passada ou eu continuo igual? Então, quando tu começa a se comparar contigo mesmo, aí esse drama, essa coisa toda para, sabe? A dor, o medo, ele vai parar? Não. Continua. Porque a gente sempre vai buscando mais. Porque todo o passinho a mais que tu dá medo. E isso é normal. Se não tem medo, é porque tu tá confortável, tá? Se tu tá confortável, tu não tem crescimento. Não vai crescer. Exato. Não que tu tem que sofrer, eu não tô falando em sofrimento. São coisas diferentes. Mas é um desconforto, né? O medinho, o desconforto. Então isso provavelmente contigo, tu tem um alto grau de exigência contigo, que pode ser que tu esteja se comparando com outras pessoas. E uma das coisas que eu acho que pega bastante é o fato também de me comparar com outros resultados que eu tenho. Porque, na verdade, no mundo digital, né, no mundo paralelo, é um mundo novo, tá? Onde o universo é muito maior. E aí eu fico pensando assim, toda a minha caminhada em relação ao que eu já faço de curso offline, a minha carreira como nutricionista, como professora, e eu realmente tive a ousadia, vou começar do zero. Sim. Porque, na verdade, sim, eu tava te falando antes, agora em janeiro eu faço 50 anos. E é um momento assim que eu tô dando uma virada na minha vida e às vezes eu paro pra pensar, meu Deus, será que eu fiquei maluca? Porque eu pedi demissão da universidade onde eu dava aula pra poder realmente abraçar esse projeto e me entregar da forma como eu entendia que precisava ser pra ter o resultado. Mas às vezes, assim, naquela hora assim do banho, da caminhada, aquela hora que tu tá sozinha,
tipo assim, meu Deus, será que eu pirei? Assim, largar toda uma questão assim de segurança, de estabilidade, por mais que o potencial seja muito menor dentro desse universo, mas abrir mão de tudo. Tá? É assim, sabe o que acontece? Nós somos quem nós somos, nós temos a nossa essência, quem nós somos de verdade, tá? E nós temos algumas vozes, que são essas que fazem assim, cara, tu tá louca. Não tá certo o que tu tá fazendo. Olha só, tu tem 50 anos, olha só, tu largou uma estabilidade pra tudo isso, tu tá errada. Então, assim, e aí o que tu tem que pensar? Que tá tudo bem essas vozinhas falarem isso, elas não vão parar de falar esse tipo de coisa. Não, elas não param. A questão é tu ter consciência que essas vozinhas não é quem tu é. Essas vozinhas é tudo aquilo que durante a vida toda tu foi aprendendo. Tipo, é como se fosse a voz do conhecimento. Tu aprendeu aquilo, tu sabia que em alguns momentos tu foi punida, em outros momentos não, em determinada... Tu aprendeu a colocar as coisas em determinadas gavetas, em caixas, tá? Então, talvez em algum momento tu viu que uma professora com 50 anos largar um emprego estável é loucura. Entende? É o padrão, né? É o padrão. É o padrão. Exato, é loucura. Como assim, lá... Não digo exatamente isso, mas tipo, simplesmente tu largar um emprego estável, que a gente aprende que isso é uma segurança pra empreender, é uma coisa de louco. Aí a tua vozinha vai ficar falando isso. E muitas pessoas me dão esse feedback, né? Assim, nossa, porque o que é o sonho hoje de grande parte das nutris? É poderem dar aula numa faculdade. Tu pediu demissão, tu não foi demitida, tu sabe, tipo, por que tu fez isso? E assim, eu era muito realizada dando aula. Sim, então, eu sei. Isso foi uma outra coisa foi muito incrível. difícil. Eu lembro os alunos, os colegas, como eles gostam de ti e o tipo de professora que tu é. Que realmente é essa questão, assim, de abraçar, sabe, as pessoas. E isso que foi uma das coisas que me moveu também, né? Porque como eu posso abraçar mais gente estando no mundo digital, mas ao mesmo tempo tu tomar a decisão de largar uma coisa que tu ama, é complicado, né? É difícil. Na semana seguinte, acho que eu pedi demissão na terça, e na outra terça teve um aptaço, né? O aptaço é quando eles convidam os homenageados e tal. E eu era homenageada da turma. Então aquela choradeira, tipo, será que eu não fiz bobagem? Sim, claro. E aí de vez em quando isso volta. Mas ao mesmo tempo eu não me enxergo mais nessa vida. Sim, é que no teu caso, tu não abriu mão disso porque tu estava frustrada, porque tu estava infeliz. Não era isso. O que aconteceu contigo, do que eu tô escutando que tu tá falando, tá? O que aconteceu contigo é que tu quer outro tipo de desafio. Exatamente. Porque acho que isso é muito forte em mim. Isso demonstra, você tá gritando em ti. Apesar de que tu quer muito fazer certo e tu se cobra demais, tu gosta de te desafiar. Aliás, o empreendedor no geral, ele tem esse tipo de perfil. O cara que é acomodado, ele não entra pra esse mundo. Porque ele não vai conseguir ter resultado. Entende? Então tem que ser um perfil assim como o teu. Agora, o que eu vejo também, na grande maioria, é isso também de querer fazer certo. Entende? De ter que estudar, fazer. E aí, eu te pergunto isso. Quem te falou que tu tem que fazer certo? Da onde que vem isso? Não tô falando sobre empreendedorismo, tô falando lá da tua vida. Certo. Eu não sei, Gisa. Tem uma coisa muito forte que a vida inteira eu me lembro disso. Eu já levei pra terapia e tal. Eu tinha uns 4 anos quando eu aprendi a pintar desenho. E eu me lembro claramente, eu com a canetinha, sem poder sair do contorno. E a minha mãe nunca me exigiu isso. Tanto que a minha irmã é gente água e o vinho. A minha irmã é publicitária, é descolada, sabe, tudo é tranquilo pra ela. E eu não era aquela coisa desde lá. E assim é tudo, sabe? Há um ano pra cá, assim, 2 talvez, eu comecei a me exigir de escrever de caneta, porque eu escrevia lápis pra poder apagar.
e arrumar. Ai, essa letra aqui não ficou bem redondinha, assim como eu queria. Tá? Então, isso é uma coisa que eu acho que vem lá de pequenininha. Não sei quem é que me imprimiu isso, né? Se fui eu que criei. Mas é desde sempre. Eu não me lembro de mim diferente. Claro, então tu sempre Sempre. quis fazer certo. E eu tenho algo bombástico pra te contar. Socorro. Se tu ficar presa no fazer certo, tu vai ter que... Ou vou ter que refazer, ou eu não vou conseguir andar. Tu não vai conseguir. Tu vai ter que ficar presa. Então, ficar presa no fazer certo é frustrante. E é por isso que na quinta-feira passada tu tava tão desesperada. Sim. Porque tu tava nessa coisa de eu tenho que fazer certo. E quando a gente tem que fazer certo, é como se a gente não se conectasse com a mente criativa. Entende? Porque tu tá tão presa ali que tu não abre pra intuição. Que a intuição, ela é sutil. A mente coletiva, pra te acessar, ela é sutil. E aí quando tu abre mão de fazer certo, tu abre um canal de criatividade gigante. Isso faz todo sentido. E eu sinto muito isso. Não que eu sinta que o canal tá aberto, eu sinto realmente que o canal tá fechado. Tá? Sim. Porque o que tem acontecido? Por exemplo, naquela quinta-feira que a gente se reuniu, eu não tinha dormido. Eu tinha passado a noite inteira fazendo aula. Uau. Tá? Essa noite, que eu te falei, fui dormir 4 da manhã, 9 horas eu já tava acordada, e é sempre trabalhando. Então o que acontece? Eu tô muito cansada. E aí eu sinto isso, tá? Que eu poderia estar criando coisas, porque eu sou extremamente criativa, sabe? Isso é uma coisa que é do meu perfil. A minha terapeuta, ainda quando soube que eu tava largando a faculdade, eu não faço mais terapia com ela, mas quando eu comentei com ela, estou largando a universidade, vou empreender, ela disse, que bom, tá? Tu tem que usar melhor a tua criatividade, porque tu tem sempre muitas ideias. E o que acontece? Exatamente isso. Eu tô tão focada no processo, na copy, no tráfego, e não exatamente na nutrição, porque na nutrição é onde eu me garanto, né? Então eu acabo indo muito mais nos outros aspectos que eu não tô conseguindo criar. Exato, não tem como. É bem isso. Não tem espaço pra criatividade. E outra, tu tá sempre ocupada. Quando tu tá sempre ocupado, tu não consegue, por mais que tu queira, não dá, não tem como. E então, estar sempre ocupada e ter o compromisso de fazer certo é angustiante. É cansativo. Exato, é muito cansativo. E aí, quando tu abre mão de fazer certo, olha só, tu consegue observar o que tá na tua volta. Por exemplo, agora. Observa o que tem aqui, observa o aroma das coisas, o gosto do chimarrão, o que tá calorzinho, aí tu pode sentir o calor na tua mão do chimarrão, tu pode sentir que tem uma pessoa ali, que tem uma câmera aqui, que lá tem outra, que tem luzes, Tu sai do que a automático, Olivia tá aqui, que tem um pelo, né? Se tu colocar a mão nela, aí tu sente a textura do sofá, aí tu fica presente pra aqui. O que está acontecendo agora? Aí, quando tu pensa que eu não preciso fazer certo, eu posso ser quem eu sou de verdade. E não só um robô tentando fazer certo. Porque não funciona. Então, e como a gente faz isso? Quando tu se der conta... Agora é o momento de ouro. Lembra que tu me falou, olha, aos 4 anos... Eu lembro de aos 4 anos eu já queria fazer tudo dentro do contorno. Então, quando tu se vê querendo fazer certo, se lembra que quem tá querendo fazer certo não é Cláudia de 50 anos. É a menina de 4 anos. Pensa que quem tá comandando a tua vida até hoje é uma menina de 4 anos. E é por essa razão que possivelmente tu se sente tão angustiada. É como uma menina de 4 anos se sente. E aí o que tu faz nesses momentos? Ok, eu tô presente, que tu tá aqui, menina, e tá tudo bem.
tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas tu pode deixar que quem vai comandar sou eu agora, a adulta. Massa. E aí, tu abre mão de estar certa, de fazer certo, Uhum. de ser perfeccionista, entende? E aí tu faz o que tu tem que fazer. Isso faz sentido pra ti? Todo sentido. Ok. E tu vê tu aplicando isso pro teu negócio, pras coisas que tu tem que fazer, pros próximos passos que tu tem que dar? Com certeza, vou começar a conversar com ela agora. Exato, exato. E a melhor forma é se dar conta. Quando tu sentir que tu tá angustiada, quando sentir que tu tá querendo comprar outro curso sem ter terminado o primeiro, ou sem ter colocado o primeiro em prática, peraí. Quem é que tá fazendo isso? Opa! E essa semana eu já vivi isso, né? Teve um grande lançamento de copy, né? E eu tava já assim, né? E eu me lembrei muito de ti. Uhum. E eu pensei, não. Veio na minha cabeça assim, tua copy tá boa. Eu não vou comprar mais este. Eu tô indo pra uma imersão amanhã. E eu ia comprar o outro curso que tá lançando essa semana. Aham. Não, só um pouquinho. Uhum. Então, acho que de alguma forma tu já conseguiu me ajudar a virar essa chave. Uau! Uhum. Eu não, tu na verdade, né? Porque tu me ouviu. Mas foi, com a nossa conversa. Exato. E que nem era, na verdade, o objetivo, né? O objetivo era tu avaliar o lançamento. É que... Aí tu foi muito mais além. Então Isso. isso foi fantástico. Muito que- obrigada. Imagina! É que assim, ó, é que a arte de empreender, a pessoa que consegue empreender e ir além, ela muda o seu nível emocional. Então tem que ter desenvolvimento humano. Não é negócio. As pessoas acham que são coisas separadas. E não tem é. como, né? Então as pessoas ficam presas a mais ferramentas, que não vai adiantar nada se tu não se desenvolver como um humano melhor. Não que tenha alguma coisa de errado com como tu tá hoje, Uhum. mas aí tu tem que dar o próximo passo. E sabe o que é muito louco? Que eu consigo ter essa clareza quando eu penso num negócio de nutrição offline. Tá? Eu consigo entender. Porque Que é a tu tua precisa- zona de conforto. Exatamente. Tu precisa estar alinhado com o teu propósito, que tu precisa ter meta, que tu precisa ter a segurança e confiar que tu vai atingir aquela meta. E quando tu sai da zona de conforto e vai para uma questão que é totalmente nova, parece que tu perde todos os... Exato. E Os não é à toa referenciais. que o teu produto é ajudar profissionais da área da saúde a viverem de consultório. Isso. Porque essa é a zona que tu tá super, né? Tu é expert nisso. Então, ok, é perfeito. Só que, ao mesmo tempo, tu tá se colocando em risco, que é indo pro mundo digital que tu não Um conhece. cenário totalmente novo e desconhecido. E aí, nesse momento que tu se coloca em risco, tu... Ai, peraí. Não. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu faço? Qual é o problema? Ai, não sei, não consigo, vou chorar. Né? É. Aí não... Ok. O rio lá perto de casa tá mais alto. Vira e mexe. Mas isso por quê? Porque tem uma zona nova pra ti. É isso. E assim, agora a gente conversando me deu um insight, assim, né? Que na verdade assim, eu confio muito em Deus. Tá? E talvez até essa trajetória seja no sentido de me fortalecer para conseguir ter mais empatia com as pessoas que eu quero ajudar. Perfeito. Porque às vezes tu pensa assim, poxa, mas É só não é fazer tão isso. difícil, é só... e quando tu tá vivendo uma situação nova, é sim muito difícil. E eu me lembro lá do começo, o que eu faço hoje, né? Eu sempre converso muito com meu filho da questão de quando tu aprende a dirigir. Quando tu aprende a dirigir é toda aquela questão, né? De tu tem que pensar, agora é a marcha, agora... um processo parece super complicado e hoje tu faz... Tu nem sem sente. pensar. E a gente acaba na nossa profissão fazendo muito isso. Então talvez agora eu tenha sido jogada para o outro lado, até para reforçar essa questão da empatia, de poder entender e ajudar melhor as pessoas que eu quero ajudar. Né? Perfeito. Então me fala, quando tu se vê em situação atentada a comprar vários cursos ou achando que não estou pronto ainda, Eu o que vou que você vai amarrar a fazer? mão da menina de 4 anos. Não amarra. Cadê o cartão dela? Se tu não tem cartão. Reconhece, avisa que tá tudo bem, pra ela ficar tranquila,
que tu é Que eu adulta estou no comando. e tu está no comando. Perfeito. Exatamente isso. Isso é uma âncora pra ti e poder dar o próximo passo. Tá Adorei. bem? Eu também. Então, eu quero te agradecer. E eu que quero agradecer por toda a tua generosidade, o desprendimento com que tu tem me ajudado ao longo desses meses, a gente pode dizer, né? Na verdade, eu te aciono quando a coisa tá mais, aperta um pouco mais pra não ficar incomodando, mas tu sempre, tá? É muito inteira, muito coração e muito maravilhosa. Então, obrigada. Obrigada por tu ter aqui se compartilhado, ter se mostrado vulnerável para as pessoas, botado as tuas dores também, porque as tuas dores, são as dores da maioria das pessoas. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Obrigada, tchau.